todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hoje Tem Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Hanna Procno, da JA Saúde Animal, e nós vamos conversar um pouquinho sobre hidratação de bezerros, sobre essa terapia de suporte que é tão importante para os nossos animais aí que estão em tratamento, no caso de diarreias, mas também vários outros aí que a Hanna vai comentar com a gente, e que é um ponto muito importante para que esses animais se recuperem bem e passem, né, da melhor forma possível, com todo o suporte durante esse período de tratamento de doenças que podem acometer aí os nossos bezerros. Então, Hanna, seja muito bem-vinda e conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para depois a gente entrar no nosso tema de hoje. Obrigada, Bruna. JA que agradece, em nome da JA, né, agradeço o convite, e muito legal esse quadro de vocês, inclusive todo o trabalho, né, da Fairfood. Bom, eu sou veterinária, trabalhei um tempo como promotora na região de Castro, Carambeí, eu sou de lá, né, sou de Ponta Grossa, no Paraná. Lá a gente tem uma região bem tecnificada no leite, acabei seguindo bastante por esse caminho, e aí fazem quase 3 anos que eu estou como interna. Então a JA ela tem a fábrica, né, o administrativo em Patrocínio Paulista, nós ficamos no interior de São Paulo, os donos da empresa são daqui, então por isso que a empresa se mantém aqui. E aí agora eu faço esse trabalho de suporte técnico à equipe e também os nossos clientes, né? Trabalhando bem nessa parte de direcionamento dos produtos, mais na parte técnica mesmo. Bacana, esse trabalho é super importante, né? Porque a gente tem aí várias soluções no campo, mas o uso correto dessas soluções, né? O produtor saber quando e como usar é fundamental para que a gente tenha sucesso aí nessas, né, em tudo que a gente se propõe aí, também nessa parte da promoção do bem-estar animal, que é o foco dessa nossa conversa, né? Hoje em dia a gente não trabalha, todas as empresas, né, de medicamentos, a gente não trabalha só com venda, né? A gente fala que é uma venda consultiva, então não é só você vender o teu produto, você tem que levantar a exigência ali do teu cliente. E isso está totalmente ligado ao bem-estar, porque a gente está levando informação, né, ao produtor final. Então isso está bem enquadrado, né, no objetivo aí de vocês também. Uhum, sim, isso é fundamental para a evolução aí dos processos na pecuária de leite aqui do Brasil. E aí a gente já entrando aí, principalmente, né, nesse tema de hoje, a gente sabe que né, as fazendas costumam ter os protocolos de tratamento, né, dependendo do diagnóstico, já uma recomendação do que deve ser feito e tudo, e uma parte que é muito importante e tem tido cada vez mais relevância, e tem sido cada vez mais observada, é essa questão da terapia de suporte, né, o que a gente precisa dar de cuidados ali para todo animal que está passando por qualquer processo que acometa a sua saúde. Então, o que você pode contar aí para a gente um pouco de como que são essas terapias de suporte, quais são as práticas que vocês têm indicado, o que é fundamental a gente dar para esse animal ali, às vezes além, por exemplo, de um antibiótico, né, ou de um produto que vai ajudá-lo ali a ajudar o sistema imune desse animal a combater uma infecção, uma inflamação que ele esteja tendo. Então, o caminho da veterinária, eu acho que já vem sendo trabalhar muito mais com prevenção do que o tratamento. Lógico que a gente nunca vai deixar de trabalhar com antimicrobiano, né? Porque a gente precisa fazer o tratamento ali. Mas a veterinária tem evoluído muito mais para a prevenção. E pensando na parte das bezerras, que é o nosso tema de hoje, né? Porque a gente vai falar do nosso produto que é para reidratação, né? Conseguir remanejar, conseguir repor tanto líquido quanto eletrólitos ali que a bezerra perde. A gente fala, então, de um produto que vai contribuir para restabelecimento ali do funcionamento normal do organismo da bezerra. Então, a gente tem, quando uma bezerra está em fase de criação, ali, principalmente os primeiros 20 dias de vida, a gente tem algumas doenças que a gente fala principalmente na diarreia, que acomete esses animais. A gente tem diarreia, tem problema de umbigo, mas a diarreia ainda ela é a mais frequente. E não é difícil você visitar uma propriedade e o produtor ter 100%
das bezerras ali até 20 dias de vida com algum episódio de diarreia. E o principal sintoma clínico que a gente tem na diarreia é a perda de líquido. Então, o principal sintoma clínico seria a desidratação. Então, a gente acaba colaborando com essa manutenção, né, da hidratação, reposição de líquido. Então, a gente tem esses produtos da linha que também entram para essa parte, tanto da prevenção quanto do tratamento suporte do animal. Então, hoje, por exemplo, em agentes, se a gente falar de agentes, principais agentes patógenos, né, causadores ali da diarreia, a maioria que é relacionada aos primeiros 20, 30 dias de vida da bezerra não são agentes bacterianos. Então, a gente tem protozoário, né, principalmente o Cryptosporidium, a gente tem vírus ali, rotavírus, coronavírus, que não tem tratamento. Então, a gente precisa trabalhar, por exemplo, na questão dos vírus com a vacinação, né, da vaca ali no pré-parto. E o Cryptosporidium, a gente ainda não tem. Existe um produto liberado pelo Ministério da Agricultura, está sendo comercializado, que foi lançado há poucos anos, mas ele ainda não tem aquela 100% de eficácia para a eliminação do parasito no organismo do animal. Então, a gente trabalha com a melhora dos sintomas clínicos, né? Ela passar por essa doença sem sentir tanto. Mas são principalmente 3 patógenos, né, que eu falei aqui, que a gente precisa trabalhar com o suporte do animal. Então, é o próprio sistema imune da bezerra que vai fazer ela se resolver dessa situação, né? E aí que entra o Hidralac, que é o nosso produto que a gente vai falar hoje. Isso, que é essa manutenção da hidratação fundamental para que o animal, né, continue ali capaz de debelar, ó, né, o caso clínico que ele está tendo e que, né, que ele se mantenha aí com essa hidratação correta, né, mantenha o apetite, continue ingerindo leite, para que ele tenha também aí os nutrientes para passar por esse período. Exatamente, porque assim, quando a gente fala de diarreia, a maioria das bezerras que chegam a morrer por um quadro de diarreia não morre pela infecção, morre por desidratação, né? Morre por choque hipovolêmico. Então, não adianta você, por exemplo, se for uma diarreia bacteriana, não adianta você tratar com antibiótico e não repor a hidratação dela, que não vai para frente. Ela pode até se resolver da infecção, mas a desidratação a gente tem que dar o suporte. E até aproveitando nesse tema, né, algo que às vezes é comum no campo, que é reduzir o volume de leite, né, ou deixar, às vezes, o animal sem o leite nesse período, que não deve ser feito, né, que ter a fonte de nutrientes e também fonte de líquido para essa bezerra, que vai ser complementada, né, tanto a parte de nutrientes quanto a parte de líquido também aí pela solução hidroeletrolítica que vai ser usada para essa reposição de fluidos, né. Exatamente. O produtor acha que vou parar de dar leite porque o leite dá diarreia. Não é que o leite dá diarreia. Lógico que se você parar de dar leite, ela não vai ter diarreia, ela não vai ter substrato, né? Ela não vai ter o que eliminar. Mas o leite não é, né? O leite não é só lactose, né? Digamos assim, o leite ele tem 80% de água, ele tem todas as vitaminas, nutrientes que ela precisa ali também. Então, é errôneo, né, pensar que... Sim, e principalmente para essa bezerra de até 20 dias de vida, né, que é onde ocorre a maior parte dos eventos de diarreia, praticamente a única fonte de nutrientes dessa bezerra, né? Ela consome ainda o concentrado, a ração, ela consome muito pouquinho, né? Então, é importante ela ter acesso para desenvolver o rumen, né, para começar a conhecer, mas a questão da nutrição nessa idade, ela é muito vinculada ao leite. Então, é importante a gente, acho que, esclarecer esse conceito aí, né, de que fornecimento de leite, ele se mantém da mesma forma, e a importância da reposição hidroeletrolítica aí com as soluções adicionais, né? Exatamente. E aí, entrando nesse ponto, assim, quais são as características, né, da solução hidroeletrolítica aí que vai ser usada nesse período, que são fundamentais o produtor ter atenção, né? Assim, o que precisa ter nessa reposição de fluido e eletrólitos que vai ser oferecida para essa bezerra. Então, quando a gente tem um quadro de desidratação nesses animais, principalmente bezerrinha, porque elas desidratam muito rápido, né? As bezerrinhas neonatas. Mas a gente tem uma tríade. Então, você tem desequilíbrio hídrico, então a bezerra está perdendo água. Você tem desequilíbrio eletrolítico, então com a água vão embora alguns eletrólitos, principalmente sódio e potássio. E você tem também uma acidose metabólica. Então, a acidose metabólica ela acontece por alguns
por vários motivos, né? Os principais motivos aí são um acúmulo de íons H+, no organismo. Isso pode ter relacionamento com respiração, né? Porque é um mecanismo do organismo de controlar essa acidose respiratória, por exemplo, manter essa bezerra em taquipneia, e também aumentar a taxa de liberação de íons pela filtração glomerular lá no rim. Então, vai dar esse organismo suporte. E outro é a diferença de íons negativos com íons positivos, né? Íons fortes e íons fracos, que seria o CID, né? A gente até fala bastante desse CID. Então, o que a gente pode atuar? A gente atua nessa reposição de eletrólitos, então agindo nessa questão do CID. O que acontece com a diarreia? Ela tem uma eliminação muito alta de potássio e sódio. E o cloreto, né, o cloro, ele fica numa quantidade muito alta dentro do organismo. Não porque o organismo produz mais cloro, mas porque ele perdeu muito sódio e potássio. Então, fica esse desequilíbrio. O cloro é um ânion, ele é um íon negativo. Então, a bezerra ela entra nesse estado de acidose metabólica, né? O pH sanguíneo dela fica diminuído. Outra questão a gente tem quando a gente tem a respiração anaeróbia. Então, pela diminuição da volemia, então aumento da desidratação, os tecidos eles começam a produzir glicose, a respirar, né, de maneira anaeróbia, sem oxigênio. E o produto dessa liberação, dessa respiração anaeróbia pelos tecidos é o lactato. Então, é um outro componente que faz com que essa bezerra entre no estado de acidose metabólica. Então, a gente tem esses 3 fatos ocorrendo, né? Perda de líquido, desequilíbrio de eletrólitos e acidose metabólica. Quando você pensa em uma solução para corrigir essa desidratação da bezerra, você tem que pensar nesses 3 pontos. A gente vai ter que oferecer água a mais do que ela está tomando, né? Então, por exemplo, a primeira indicação é oferecer essa solução diluída em água para fazer essa reposição hídrica que ela perdeu. O segundo é a reposição de eletrólitos. Então, a gente tem, por exemplo, na formulação de Hidralac, cloro, sódio, potássio, principalmente, para fazer essa reposição de eletrólitos, desculpa. E a gente precisa corrigir esse pH sanguíneo. Então, a gente tem o acetato de sódio, que seria um componente tamponante, que é para ajustar esse pH. A gente tem nas formulações comerciais tanto o bicarbonato de sódio quanto o acetato de sódio. O da JA possui o acetato de sódio. Qual que é a diferença entre os dois? O bicarbonato, quando ele cai no abomaso, ele já começa a se ligar aos íons H+, e já começa a fazer a alcalose ali do ambiente. Porém, se a gente oferece por muitos dias, você precisa tratar por muito tempo, você acaba alterando o pH do abomaso. Então, o pH do abomaso da bezerra é mais ou menos 2,5. Se ele começa a subir muito, começam a ser absorvidas algumas bactérias, alguns patógenos que já morreriam ali naquele abomaso por conta do pH. Então, a gente tem alguns desequilíbrios também de alguns patógenos, né, dentro do organismo. Então, não é tão interessante. O acetato não, ele é metabolizado no fígado. Então, ele é absorvido sistemicamente para daí ir para os sítios de ação, causando esse tamponamento. Né? Então, por isso que a gente tem o acetato na forma. Outra questão então, falando mais sobre isso, né, as formulações que possuem o bicarbonato não podem ser oferecidas à bezerra logo depois da mamada, ou não podem ser diluídas no leite, por mais que não seja a nossa principal indicação, né? A principal indicação seria diluir na água. Mas, às vezes, quando são muitas bezerras tratadas, uma fazenda muito grande, o pessoal acaba diluindo mesmo no leite. Que aí, pelo menos, a reposição eletrolítica e o controle do pH você vai fazer, né? E quando a gente tem o bicarbonato, não pode, porque ele coagula no leite. Então, tem que ser feito pelo menos 2 horas após a ingestão de leite. Então, são esses componentes que a gente tem no Hidralac. Interessante. É bem complexo o processo, né? E tem que ser uma solução bem completa também para conseguir manter aí essa condição fisiológica do animal, né? Exato. E tem a glicose também, acabei esquecendo de falar, além dela funcionar como um suporte energético, porque às vezes muitas bezerras param de mamar, né? Então você precisa oferecer essa energia a mais. A bezerra ela está tendo que produzir muita célula de defesa, e para ser produzida célula de defesa, ela precisa da glicose, então você precisa dar esse suporte também. A glicose ela também funciona como um facilitador da entrada de sódio dentro da célula. Então, ela vai como um carreador mesmo, né, do sódio, também muito importante para ter essas formulações aí comerciais.
E tem um outro ponto também, que aí acho que é uma função muito da fazenda, que é a qualidade da água que vai ser usada para fazer essa mistura e fornecer para o animal, né? Acho que tanto a água quanto a mistura, a concentração da solução que vai ser feita. Quais orientações que vocês passam aí para o produtor realizar esse trabalho na fazenda, né? Desse fornecimento? Não, é importantíssimo o que você falou. O primeiro passo é ter uma água de qualidade na fazenda, né? Então, esse produtor tem que fazer as análises necessárias ali. Inclusive, eu trabalhei com Cryptosporidium no meu doutorado e é muito comum você ter, às vezes, surto, né, em fazenda em decorrência da água mesmo. E a maioria dos componentes que a gente utiliza para tratamento de água, que normalmente é o cloro, o Cryptosporidium é resistente. Então, tem que estar atento a isso também, né? Tem várias, às vezes, casos de mastite que podem ser causados por uma contaminação da água também. Mas, enfim, além de ter uma água de boa qualidade, então, na fazenda, é você saber fazer a diluição correta. Então, o Hidralac a gente indica 50 ml diluído em 2 litros de água, ou leite ou sucedâneo. Mas, como eu comentei, a indicação principal seria diluir na água, ou pelo menos essas bezerrinhas que estejam mais sentidas, que estejam com uma porcentagem maior de desidratação, para a gente conseguir repor esse volume hídrico, né? O interessante é esperar pelo menos umas 2 horas para o esvaziamento do abomaso após a oferta de leite. Então, por exemplo, receber o leite 8 horas da manhã, vamos fazer a solução a partir das 10. Então, é interessante também amornar a água para fazer a diluição. O Hidralac, ele é líquido, então ele é muito fácil de fazer essa diluição. Não é pó, né? Que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior. Então, amornou a água, colocou na mamadeira ou no baldinho, no milk bar, coloca a solução ali de Hidralac e pode oferecer para a bezerra. Ele tem uma palatabilidade muito boa, tem um aroma de baunilha, então as bezerras, elas aceitam muito bem, tem uma boa aceitabilidade, né, no campo que a gente vê. E pelo menos 2 vezes por dia. Então, por que 2 vezes por dia? A gente precisa fazer o cálculo. Logicamente que na fazenda, o pessoal acaba fazendo de maneira geral, na totalidade dos casos, né? 4 litros ali para bezerrinha. 2 litros de manhã, 2 litros à tarde. Porém, é interessante a gente saber que quando a gente vai fazer o cálculo de uma desidratação na bezerra, são 3 aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é o que ela já perdeu de líquido. Então, você faz o exame clínico nela, então a gente vai ver enoftalmia, que é essa distância entre o globo ocular, né, da pele, para saber quanto afundado está a órbita ali, para calcular essa porcentagem de desidratação. Turgor de pele, então se puxar a pele do pescoço e soltar para ver quantos segundos demora a voltar, né? Se passar ali de 3 segundos, essa bezerra já está em desidratação. Pegar nas extremidades, para saber se está fria, se está com temperatura normal. Quanto mais fria, mais desidratada ela está. E além disso... Pode ser orelha, pé... exatamente. Dá para ser feito um monitoramento da frequência cardíaca também, então quanto maior os batimentos cardíacos, mais desidratada ela está também, mas de maneira geral, só no exame clínico, olhando a bezerra, tem que ter esse feeling de como ela tá levantando para mamar, ela tá esperta. A bezerrinha, ela é super alerta, né? Quando a gente entra na bezerreira, elas já levantam, se você chega perto da baia dela, ela já fica alvoroçada ali. E elas querem brincar, né? Elas são curiosas, elas vêm querer cheirar, lamber, né? Elas têm esse comportamento. Então tem que estar alerta a esse comportamento lúdico, né? Esse comportamento fisiológico ali normal do animal. Se ela tá um pouco mais tristinha, ela tá deitada em decúbito external, ou às vezes, quando é uma desidratação mais intensa, acima de 10%, ela pode já estar em decúbito lateral, e aí a gente já tem que pensar, talvez, em entrar com uma terapia endovenosa, né, uma reposição aí com ringer com lactato, com solução fisiológica, porque ela já está um quadro mais grave, você precisa fazer uma ação mais rápida. Mas enfim, e aí em cima de todos esses sinais dela, você calcula a porcentagem de desidratação. Então vamos facilitar a conta. Por exemplo, se a gente tem uma bezerra de 40 quilos e uma porcentagem de desidratação de 10%, que já é uma porcentagem, né, alta aí de desidratação, a gente precisa repor 4 litros. Então, 4 litros é o que ela já perdeu. Porém, ela ainda está perdendo durante o dia. Então, às vezes, tem um cálculo de manutenção. Às vezes, e isso vai depender de quanto de água ela está perdendo. Depende da gravidade da diarreia que ela está. Existem diarreias mais profusas, por exemplo, uma salmonelose, que é aquela diarreia
líquida, profusa, amarelada, que, tadinha, ela cai super rápido. Às vezes a bezerra perde até 18% do peso vivo. Então, a gente tem que pensar também, se ela está perdendo muita água, tem que oferecer mais. Então, se você, pelo menos mais uma oferta de 2 litros ali na mamadeira, no dia você tem que fazer. Aí seria aí uma entre as mamadas, fazer uma outra ali perto do meio-dia. Perto do meio-dia, exatamente. Faz uma 10 da manhã, uma meio-dia e meia, 1h, e uma depois do leite da tarde. Se tem fazendo com monitoramento de 24 horas, faz uma oferta à noite, né? 11 horas da noite, 10 horas da noite, se existe mão de obra para isso, é importante fazer. E aí a gente tem o cálculo de manutenção também. Então, a bezerra, ela, para funcionamento normal da sua fisiologia, ela precisa receber o neonato bovino, né, 150 ml por quilo de peso, que normalmente dá as contas do que ela recebe em litro de leite. Então, a gente faz essa conta, né, 150 vezes 40, por exemplo, vai dar mais ou menos uns 6 litros, que normalmente é o que ela recebe de leite, então tá certo, né? Aí, mais essa conta da reposição, que, por exemplo, a gente calculou 10%, então são 4 litros, e mais o que ela ainda continua a perder. Logicamente que, de maneira prática, no campo, a gente não para fazer essas contas, mas só tem que ter esse feeling. Ela está um pouco mais desidratada, vamos oferecer uma mamadeira a mais, né? E elas recebem bem. Ou, por exemplo, se for uma bezerra aí de 40 quilos, como você falou, né, precisando aí de 4 litros para reposição, mas ela não está tomando bem o leite, está tomando 2 litros de leite, talvez um em cada mamada, né, não está com muito apetite e tudo, aí poderia também trabalhar esse aumento da reposição via solução hidroeletrolítica também, seria uma alternativa? Isso, para garantir pelo menos o volume de fluido? Isso aí, se compensa pela solução, né? Não mamou os 2 litros, oferece uma mamadeira, então, pelo menos com 2 litros. Então, isso é de leite, né? Não mamou os 2 litros de leite, faz essa troca pela solução. E se ela não está mamando, se ela perdeu o reflexo de sucção, alguma coisa assim, a gente pode fazer via sonda também. É super fácil passar sonda em bezerro, não é difícil, é só fazer treinamento da equipe. Isso é importante, né? Que todo mundo que vá fazer uso de sonda esteja, né, bem treinado bem aí capacitado, pelo sim, veterinário exatamente. da fazenda, né? Isso mesmo. Não é difícil, mas se der errado, é fatal, né? Então tem que tomar o cuidado necessário. E alguma outra indicação que a gente pode fazer é diluir no próprio baldinho de água. Quando elas estão... Porque bezerra toma muita água, só que a água tem que estar numa temperatura que ela aceita, então ela tem que estar um pouquinho mais amornada. Principalmente em regiões mais frias, em época de inverno, se você colocar a água da torneira, a temperatura ambiente, que na verdade já está menos de 25 graus, né, ela não toma. Então, amorna essa água, ou se não tem maquinário ali para isso, que sai água quente, ferve ali umas 2 chaleiras de água e coloca um pouquinho diluído, né, em todos os baldinhos de leite ali, para dar uma quebra no gelo, para elas conseguirem, para elas levantarem para tomar essa água. Porque se tiver muito gelada, ela não toma. E aí a gente pode oferecer a solução do Hidrolac diluído no baldinho mesmo de água delas. Né? Se a bezerra realmente está tomando essa água, ela vai ingerir a solução. É uma outra facilidade que pode acontecer ali no manejo no dia a dia. Sim, é importante, né, você comentar essas alternativas, porque cada fazenda funciona de um jeito. Né? O importante é aquela fazenda encontrar uma forma que funciona bem, né, para os colaboradores conseguirem fornecer aí para as bezerras a quantidade necessária, né, e para todas as bezerras que precisam naquele dia. Exatamente. Às vezes, que nem você vai numa fazenda que tem, sei lá, 300 bezerras em aleitamento. É difícil você fazer a diluição correta na água morna, dar via mamadeira. Lógico que o melhor seria assim, ou pelo menos com bico, né, o baldinho Milk Bar, elas acabam tomando melhor ali a solução. Mas se não tem como, dilui na água, dilui no leite, né? Tem algumas outras oportunidades ali que a gente pode ajudar a bezerra. E a gente está falando de bem-estar diretamente, né? Porque você repor a bezerra pode até continuar com a diarreia. Se ela estiver bem hidratada, tranquilo, né? Ela passa, ela não diminui seu estado de ação ali, ela tá num bem-estar ok, mesmo perdendo, mesmo com diarreia, mesmo com a doença. Então, a reidratação, o suporte, ele é o principal ponto, né?
quando a gente fala em diarreia. E não só diarreia, né? Outras doenças, você mesmo Sim, comentou, né? eu ia te perguntar isso sobre as outras doenças, como é que vocês têm feito as recomendações também? A mesma recomendação você pode oferecer 2 mamadeiras, né, de manhã e à tarde. Às vezes, a gente tem casos, por exemplo, quando a gente fala de tristeza parasitária bovina, normalmente ela acontece no desmame. Então, essas bezerras já estão soltas no piquete, né, já não está ali na maternidade com aquele cuidado intensivo. E dos nossos pontos ali de tratamento para tristeza é a reidratação também com Hidralac. Elas respondem muito melhor. Porque uma bezerra com tristeza parasitária, ela fica muito decaída. As pessoas falam que é como se fosse a dengue para nós, né? Não sei se você já pegou dengue, Bruna. Não ainda. Olha, eu já peguei. Escapei dessa por enquanto. Eu peguei aqui em Patrocínio mesmo. E é duro, você fica assim, acabado, né? Você não tem força para levantar nem para ir no banheiro, quem dirá levantar para tomar um copo d'água. E elas também são assim, então a dor, tanto a dor quanto a própria, qualquer estado que não esteja normal com a sua fisiologia, né? Vai fazer ela diminuir o consumo de água. Diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de concentrado, enfim. Então, você fazer essa reposição também é interessante. E aí, quando a gente está falando nessas bezerrinhas já desmamadas, que fica um pouco mais difícil esse manejo de fazer 2 vezes por dia, faz 1 vez por dia. Dá ali uma mamadeira 1 vez por dia. Isso dá um suporte muito bom. Ela está tomando 2 litros a mais do que ela não tomaria sozinha. Então, é uma indicação. Pneumonia. Então, a pneumonia ela acaba acontecendo um pouco mais para frente, de 30 dias para frente. Mas também, por quê? Porque a pneumonia, se ela não está perdendo água? Justamente pelo que eu falei, ela às vezes não levanta para tomar água e já entra no estado de desidratação. Pode ser um pouco mais leve, mas ela está desidratada. E essa água, essa reposição que a gente vai fazer, ela vai diretamente para o sangue, né? Porque o sangue, a maioria do componente do sangue ali, o principal é a água mesmo. E uma bezerra com uma volemia estabelecida, o próprio medicamento que você está fazendo, tanto o anti-inflamatório quanto o antibiótico, ele acaba chegando melhor aos tecidos se essa bezerra está bem hidratada. Então, a resposta dela à tua terapia antimicrobiana ou anti-inflamatória, ela vai ser muito melhor se a bezerra tiver com essa hidratação ok. Então, é nisso que a gente tem que pensar também. Por isso que qualquer caso de doença, a gente precisa fazer, fazendo o Hidralac, ela responde muito mais rápido. E aí tem super a ver com isso que a gente está falando desse nome de terapia de suporte, né? Um apoio para a bezerra, para o sistema imune dela poder continuar trabalhando, para ela continuar com apetite, continuar tendo comportamento normal, ativo, curioso, né? E passar por esse processo de doença aí que, né, a gente tenta aí sempre que seja o mais breve possível, né? Que a resolução aí, junto com o tratamento, seja super breve. Exatamente. E assim, a gente está cansado de falar sobre hidratação em bezerra, principalmente, né? Claro que animal adulto também precisa receber, aí a gente faz via drench, mas bezerra está muito mais claro justamente porque ela acaba sentindo mais, acaba demonstrando mais, né? A desidratação. Mas no campo, o que a gente vê é que tem gente que não hidrata, né? A grande maioria dos produtores aí. Então, sempre eu tenho essa obrigação, meu trabalho, né, de fazer esse treinamento da nossa equipe também. Então, a Jotá, ela tem muita gente no campo, distribuída aí no Brasil, e eu sempre faço esse treinamento com eles, para eles levarem a informação. Então, hoje, nós, né, que fazemos parte de empresas privadas, a gente está muito mais próximo do produtor do que uma instituição de pesquisa, uma universidade, enfim. Então, nós temos esse trabalho de levar informação, né? Um dos propósitos do nosso trabalho, porque, querendo ou não, nós todos trabalhamos com o mesmo objetivo, né, Bruna? Que é desenvolver uma pecuária sustentável aí, e pensar também no bem-estar dos animais, que leva a uma pecuária mais produtiva e sustentável também, né? Assim que o animal responde ao bem-estar, ele também produz mais. E aí eu falo para eles, leva a informação, o produtor ele tem que entender a importância de se hidratar uma bezerra. E saber que ele está, às vezes, perdendo a bezerra por desidratação, e é um manejo super fácil e barato, né? Não é caro hidratar. É uma solução simples que resolve muitas questões dentro da fazenda, né? Hoje em dia, ferramenta que a gente precisa usar cada vez mais.
Exatamente. Antigamente que a gente vê, sei lá, 5 anos atrás, nem muito tempo atrás. A veterinária ela está evoluindo muito rápido, né? Ela evolui muito rápido, assim como a medicina, de maneira geral. Mas a gente, por exemplo, uma bezerra ela apresentava diarreia, a primeira coisa que o produtor ia lá fazer era um antibiótico, né? E hoje em dia já não é mais assim. Então, tem muitas fazendas que não faz antibiótico. Então, apresentou diarreia, ela vai receber um hidratante. Tem fazenda que costuma fazer também um repositor de flora e vai manter a bezerra dessa maneira e controlando a temperatura. Então, 2 vezes por dia, uma pessoa treinada vai lá tirar a temperatura, super fácil, super barato. Um termômetro custa R$20 na farmácia hoje em dia, né? Rapidinho ali se mensura a temperatura. Então, ela apresentou mais do que 39,3, que é o limite ali que a gente trabalha. Aí sim você entra com antibiótico. Então, você diminui muito o uso do antibiótico na fazenda, você diminui casos, né, de resistência, enfim, que é um problema que a gente trabalha e vai trabalhar muito ainda no futuro. E você minimiza fazer um antibiótico sem necessidade, né? Então, sim, entra aí no uso racional do antibiótico, né? Usar quando realmente precisa. Realmente precisa. E a gente tem várias outras ferramentas que vão funcionar, inclusive melhor, né? Se realmente não for o caso para um antibiótico, a gente fazer essas outras práticas, né? O soro oral, essa reposição eletrolítica, né, às vezes um anti-inflamatório, exatamente. às vezes até um analgésico para esse animal, para ele, né? Analgésico, exatamente. Porque a diarreia ela causa inflamação do enterócito, né? Então, fazer um anti-inflamatório ali também ajuda a diminuir essa inflamação, diminuir a diarreia também. A gente tem na linha o Catofós, que também é um produto que a gente não falou ainda, mas ele é a base de butafosfan, né, que é o fósforo orgânico, e a cianocobalamina, que é a fonte de vitamina B12. Então, a gente também indica como uma fonte de energia. Então, como eu comentei, a bezerra está produzindo muita célula de defesa, gastando muita glicose, energia, e esse produto entra como um facilitador, um catalisador ali, né, nessa produção de energia. E ele pode ser usado nesse momento da diarreia também. Exatamente. Interessante. Essas alternativas aí, acho que ajudam muito, e como você comentou, né, a diarreia talvez seja o que mais acomete as bezerrinhas nessas primeiras semanas de vida aí nas fazendas. Então, o produtor tendo recursos para trabalhar isso, com certeza promove muito aí o bem-estar desses animais, né, e a manutenção aí também da atividade. Exatamente. Isso aí. Hanna, adorei o bate-papo, obrigada aí por compartilhar todo o seu conhecimento. Acho que vai enriquecer aí o dia a dia de muita gente nas fazendas. E quem quiser saber um pouquinho mais, quiser entrar em contato com vocês, quais que seriam os canais, site, Instagram, como que vocês trabalham isso aí? A gente tem o Instagram, é @JSaudeAnimal. Temos bastante conteúdo que a gente posta lá, tem os blogs também, que são todos divulgados pelo Instagram. Temos também, né, quem gosta de acompanhar Facebook, LinkedIn, também a gente posta bastante coisa. Mas a gente está com uma novidade, que é uma plataforma, chama JA Play, né, que tem, nossa, muita coisa, tem muito conteúdo lá, tem treinamento, tem um curso de capacitação, tem muita aula, tem bastante conteúdo legal lá. Tem quadros que a gente grava nas fazendas, chama Porteira Dentro. A gente vai, conversa com o produtor, mostra a fazenda. Tem vídeo de produto, vídeo técnico, enfim. Logo também a gente vai ter uma ferramenta que no própria... Quer ver? Deixa eu pegar uma embalagem aqui do Hidralac. Aqui uma embalagem de Hidralac, né? A gente tem um QR Code na embalagem. Então o produtor, ele mostra o celular ali para esse QR Code, já abre uma aba, chama QR Vet, né? Esse aplicativo. E aí ele tem tudo, ele tem a bula do produto, ele tem a lâmina técnica, tem vídeo explicativo, então logo também é uma novidade que logo vai ser lançada, né? Vai estar disponível aí para todo mundo. Isso aí é fantástico, né? Com mais acesso à internet no campo, né? As pessoas tendo mais acesso à tecnologia, é uma forma de levar mais conhecimento, né? E isso que a gente estava comentando aqui no início, né? De ter um bom produto e ter o uso correto dele, a orientação clara para como ele deve ser aplicado no campo. Exatamente. Não adianta a empresa lançar um produto top, que vai ajudar muito o produtor, mas não tem equipe para divulgar, para explicar,
não tem canais, né, na mídia que expliquem, que informem sobre o produto. Então, o Hidrolac não é só a composição dele, né? Eu digo que é toda uma equipe por trás que leva essa marca. A nossa força, ela realmente está no campo. Então, o pessoal tem uma capilaridade muito boa, consegue visitar a fazenda, consegue estar dentro, ver a necessidade, né? Fazer uma aplicação ali no momento da visita para ensinar bem os funcionários. Então, tudo isso que está inserido por trás da marca. Muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho, pelas iniciativas e parabéns também pela certificação como empresa amiga do bem-estar animal. Né, a JA é parceira aí nesse projeto. A gente está no @amigadobeia no Instagram, onde a gente compartilha também aí muitas informações sobre todas as empresas que são parceiras aí nesse projeto. Então, agradecer aí de novo a presença da Hannah, o compartilhamento desse conhecimento, e até o nosso próximo Hoje Tem Podcast. Um abraço a todos. Obrigada, Bruna. Em nome da JA, quero agradecer pelo convite e parabenizar também esse trabalho que vocês têm feito, têm acompanhado tudo pelas redes sociais, né? E é um trabalho fantástico, né, que vocês estão fazendo com a Fairfood. Então, até mais, pessoal, e qualquer coisa, sigam nós lá nas redes sociais, que tem bastante informação. Tchau, tchau. Isso aí. Obrigada a todos.